Olá, meus amigos do Facebook e do canal do YouTube FEPB TV. Aqui estamos, mais uma página aberta para abrilhantar o nosso dia, o nosso conhecimento, a nossa vida, né? Por essa belíssima obra que Francisco Cândido Xavier nos trouxe, que é essa coleção Fonte Viva. Hoje, o Página Aberta nos convida a abrir o texto número 48 do livro Vinha de Luz, com o título Cooperemos Fielmente. Então, dê a sua colaboração, coopere também, né, aqui conosco, e vamos estudar junto essa belíssima obra, ok? Então, abram Página Aberta, Vinha de Luz, ponto 48, e vamos ao estudo da noite. Isso mesmo, Queiroz, né? Sejam todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo, participem, deem as suas contribuições, né? Para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível junto com vocês. E hoje o Emmanuel vai trazer de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E é uma carta muito conhecida de todos nós, né? Vale a pena a gente ler e compreender os detalhes que essa carta traz. Paulo vai geralmente trazendo as informações necessárias para aquele povo, né, da época. E próximo já ao versículo que a gente vai estudar hoje, Emmanuel traz bem, né, Queiroz, esse título de cooperadores fiéis, né, é bem interessante. E aí Paulo, em parte da sua carta, ele diz assim: são servidores daquele a quem crerdes, servindo cada um conforme o que o Senhor lhes deu. E aí ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. E é interessante, Queiroz, que Apolo, né, nos textos bíblicos, Apolo, ele foi um judeu, né, lá de Alexandria, ele um conhecedor do Antigo Testamento, né, trazia a mensagem, né, junto, ou seja, espalhava a boa nova junto, né, e aí ele era um pregador fervoroso e saía justamente levando a mensagem, né, trazendo os textos para aquele povo. Por isso que Paulo traz, não é, que ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Ou seja, cada um fazendo a sua parte. Não é? Ele com os ensinamentos do Cristo, Apolo trazendo o conhecimento do Antigo Testamento, mas Deus estava ali em todo o contexto, não é? Ajudando a esse crescimento. E aí ele vai dizendo assim que não importa quem planta nem quem rega, mas quem dá o crescimento, que é Deus. Logo, o que planta e o que rega são servidores. É isso que é importante a gente entender. Cada um receberá a sua própria recompensa segundo o seu trabalho. Não é? E aí chega o nosso versículo que ele diz: pois somos cooperadores de Deus. Isso é um entendimento tão rico, Melry, porque a gente vive no mundo, o mundo que nos coloca em contato com a realidade material, uma realidade em que o trabalho é necessário, a aquisição esse trabalho nos leva a adquirir riquezas, né, patrimônios, mas infelizmente parece que a gente fica tão entorpecido por essa realidade que acabamos esquecendo a nossa essência, a nossa origem, e que de fato, como está em outras passagens trazidas inclusive por Jesus, né, acabamos virando mordomos infiéis, porque o mordomo, ele apenas administra, não é?
nós não somos senhor de nada. Não somos senhores de nada. Apenas administradores. E essa vertente... Boa noite, Geraldo. Feliz você está conosco e convidamos você para permanecer aqui nesse estudo, ok? Geraldo Leite aqui dando o seu ok de boa noite. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa voltar de novo para si, nesse entendimento, porque o versículo diz, somos cooperadores de Deus. Então, na obra, qualquer que fizemos, a gente tem que ter muita tranquilidade no exercício, agindo com responsabilidade, empenho. Tudo o demais, ele vem em resposta da atividade bem desempenhada. A gente não precisa estar se preocupando, se estressando, morrendo, como infelizmente a gente vê a humanidade agindo para tenho que ter, né? Tenho que possuir. E essa vertente vem adoecendo-nos, vem trazendo consequências graves, verdadeiras calamidades à nossa vida individual e em conjunto. Emmanuel, ele já nos 2 parágrafos seguintes, que são curtos, ele diz, o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Eu fiquei cozinhando isso aí, eu fiquei tentando entender o que é que ele diz aí. Porque as pessoas vivem dizendo que Deus abandonou elas, né? As pessoas vivem dizendo que estão na solidão, que nada acontece favoravelmente a elas. A gente vê uma gama muito grande de pessoas em desespero, inclusive na menor das frustrações, pensando e muitas vezes até levando a ideia a cabo de retirar a própria vida, como se as vertentes do momento fosse tudo ao seu desfavor, fosse tudo contra ele, não é? E a gente sabe, meus irmãos, na vertente do entendimento da questão verdadeira, da verdade divina, no contexto espiritual, isso nunca existe. Sempre estamos acompanhados por uma nuvem de semelhantes que atraímos pela nossa reciprocidade energética. Por isso que sempre Jesus nos advertiu com relação às nossas atitudes, às nossas escolhas e pensamentos, para que a gente não entrasse em problemáticas ou se visse encurralado em situações que nos trouxessem consequências agravantes na vida, né? Então Deus visita a criatura pela própria criatura. Então Deus está sempre conosco. Jamais estamos sós ou abandonados. E tem um outro ponto nessa mesma frase, Queiroz, que é Deus nos visita por nós, né? A nossa própria criatura, mas Deus nos visita através do outro. Porque nós somos seres que vivemos de relação, nós somos seres de relação. Exatamente. Então, o nosso maior desafio, além do nosso melhoramento, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual, moral, não é? É a convivência. Então, aqueles que estão ao nosso redor, que vieram conosco em família, ou aqueles que nós vamos convivendo ao longo do tempo da nossa vida, é Deus nos visitando. Porque eles também são representação do Criador em nossas vidas. Então, por que ele disse que nós precisamos cooperar? A gente vai cooperar com o quê? Cooperar com o outro, não é? Então, na medida que eu consigo cooperar com o outro, eu estou cooperando com Deus, então Deus me visita através do outro. Também. Não é? Porque a gente vai ver mais adiante, né, do texto, como ele vai nos mostrando a importância do servir.
Porque é através do serviço ao bem, no bem, para o bem, né, que nós vamos saindo das amarras, né, nos libertando do que nós trazemos, né, das dificuldades que nós trazemos. E não tem, meus irmãos e irmãs, não tem como nós melhorarmos sem ser na relação com o outro. Porque esse outro, Queiroz, né, é que vai, vamos dizer assim, os nossos testes de paciência, os nossos testes de desapego, né? Então, é o outro que nos auxilia nesse processo. Então, é Deus, através do outro, nos mostrando. Você trazendo essa vertente, né? Você vê como é bom a gente estudar em conjunto. Porque quando eu li pela primeira vez, eu me ative à individualidade. Mas ele está falando em criatura, não é? Isso. Deus visita a criatura pela própria criatura. Então, mais do que acertado, não só pela questão de você se entender, né, de você buscar, mas também por essa vertente que você falou, do trato com o outro, do lidar com o outro, né, de procurar irmanar-se com o outro, porque infelizmente a nossa humanidade ela está mais em guerra, em conflito. É como se as minhas encrencas, como diz Alberto Almeida, que eu não estou satisfeito com elas, eu estivesse jogando em cima de todo mundo. Porque toda vez que eu me revolto, que eu me acho, né, escarnecendo o meu semelhante, é porque, na verdade, isso tudo está trancafiado e não trabalhado, né, violentado e não dominado dentro de mim mesmo. Aí eu boto para fora e enxergo no outro como se eu estivesse vendo um espelho, onde reflete as minhas imperfeições, onde reflete as minhas dificuldades, e esse impasse é como se fosse uma luta de mim para comigo mesmo, só que usando o outro como bode expiatório. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas vertentes, né, com esses arrogos de impaciência, de embate, de violência, inclusive, para com os nossos semelhantes, principalmente aqueles que pensam diferente. Meus irmãos, estamos num processo onde todo conhecimento é satisfatório. Inclusive, a gente deve buscar em tudo o melhor, né? Tirar o bom proveito de tudo. Não existe nesse mundo de meu Deus aqui na Terra nenhuma verdade absoluta ou nenhuma que o tempo não seja capaz de moldar e até modificar e até inclusive de apagar, de transformar mesmo. Então a gente tem que ter muita paciência, muito tato na versão do outro. E mesmo se o outro estiver redondamente enganado, deixemos que o tempo seja, como a gente costuma repetir aqui, o advogado da razão. E aí a pessoa olhando para você, lembrando da retaguarda, do seu posicionamento tranquilo, firme, sem revolta, sem violência, vai realmente se espelhar em você, na utilidade que você foi de exemplo para ele, e vai seguir o caminho mais correto, mais coerente. Jamais eu vou conseguir impor ideia a nem a B, mesmo que seja melhor, a mais coerente. Mas o outro muitas vezes precisa vivenciar experiências até chegar àquela vertente, né? E Emmanuel continua, quero dizendo assim. Ele vai buscando agora um entendimento em cima de uma introspecção egóica, né? Nós temos uma colaboradora aqui. Tudo bom, Regina? Ela diz: podemos sentir quando alguém precisa de cura espiritual à distância, pois sinto isso no corpo.
E através do pensamento e através de boas vibrações podemos aliviar a dor da pessoa que não conhecemos e pede por ajuda. Esse grito, na verdade, é um pedido de socorro. Não é? Você falou muito bem, Regina. Você falou muito bem, Regina. Então, ao invés de eu entrar em embate, por que não uma oração em prol, em satisfação, né? Em benefício daquela situação, daquele grupo, daquela pessoa, ou até mesmo de mim mesmo, né? Porque muitas vezes eu me vejo na vertente de querer cobrar do outro uma posição, uma escolha que ele não está preparado ou mesmo que ele não quer, que ele não acha coerência. Então, a gente tem que ter, como a gente quer a nossa liberdade respeitada, a gente tem que respeitar a liberdade do outro, mas jamais ser conivente, né? Se estamos, de fato, com uma razão mais embasada no fato, porque qual é a nossa luz, qual é o nosso caminho? O Evangelho. O Evangelho. Está na dúvida? Pergunte a Jesus. Imagine-se diante do Cristo, e sinta qual seria a reação dele. Qual seria a resposta dele? Dentro de todos os exemplos que ele deixou de forma clara e absoluta no Evangelho. Isso. Não é? E aí Emmanuel continua dizendo assim: almas cerradas sobre si mesmas declaram-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Quantas vezes no nosso grupo, né, de trabalho dentro da casa espírita, a gente não encontra um irmão ou irmã que se acha incapaz. Mas eu não estou preparada para esse tipo de serviço. Mas eu não sei ainda. Mas eu não posso. Então, nós precisamos entender que, na maioria das vezes, a nossa insegurança, não é, de se expor, de se colocar, de até errar, mas buscar servir, né? Porque, como ele diz aqui, cerradas sobre si mesmas, presas em si mesmas, né? E aí acham que são incapazes de servir a serviços nobres, a cooperar, né? Então, como isso é interessante. E aí, só para complementar, ele ainda diz: há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. A gente tem que abrir o espaço aí da lapada que Emmanuel está dando na gente. Porque ele está nos chamando aí, em outras palavras, de uma forma assim mais poética, mais, né, de preguiçosos. Ele tá dizendo que aquele que se nega a se transformar, a mudar, é porque ele não quer sair da sua dita zona de conforto. Ele não está fazendo esforço suficiente quando ele é capaz. Qualquer um é capaz de mudar, qualquer um é capaz de, como diz a história, dar a mão à palmatória quando se vê errado. Mas o que é que nos faz ir adiante mesmo no erro? O orgulho, a vaidade, né? Que é a chaga maior. É por isso, inclusive, Melry, que a questão 909, ela encaixa muito bem aí a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, poderia sempre o homem? Ele diz, a pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade responde, sim, e frequentemente. Não é olha, é importante a gente salientar isso. Não é, sim, mas de vez em quando ele é capaz disso. Não, frequentemente, meus irmãos, fazendo esforços muito insignificantes. Prestemos atenção na palavra, esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade.
que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Muitas vezes a gente se compraz naquilo e não está nem aí para a necessária mudança, mesmo que traga consequências. É essa história de eu estar tão envolto em mim mesmo, como o Emmanuel falou aqui, né, que eu não estou nem aí com o que está acontecendo, não estou nem aí com o outro que está passando necessidade. O que eu quero, infelizmente é uma realidade, o que eu quero é ter o meu ganho, é manter a minha postura, a minha vida, e que estou nem aí com o que vai acontecer com os outros. Isso é uma postura de muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos. Infelizmente, a gente enxerga isso com muita veemência, né? E é por isso que Emmanuel, ele fecha bem, né? Ele tasca mesmo, porque o que eu gosto de Emmanuel é isso, ele não alisa não, né? Ele, quando tem que pegar firme, ele pega. Há companheiros que atingem o disparate, eu vou repetir o que você leu, atinge o disparate, ou seja, chega a ser até ridículo de se proclamarem tão pecadores, ou seja, se escondem, na verdade, sobre uma síndrome de um coitadinho qualquer, de uma pessoa que sem capacidade, e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã e se excluem da realização que lhe compete, que me compete, que compete a qualquer um de nós, porque somos cooperadores do Cristo. Somos, como o próprio título diz, né? Cooperadores, como Paulo lembra, de Deus. E devemos aprender a cooperar fielmente. E o Evangelho é essa cartilha maravilhosa para que a gente possa fazer isso. E aí nos faz também pensar, Queiroz, dentro desses dois parágrafos que Emmanuel traz, né? Aqueles que não acreditam em si mesmo a tal ponto, né, de acharem capazes, que está em ressonância com aqueles que se proclamam tão pecadores, porque eu fiquei pensando, algumas pessoas trazem no seu arcabouço espiritual muita culpa também, muita né? culpa, Entrar nessa vertente, né? Também é importante falar disso. Então, elas trazem tanta culpa que elas se acham, às vezes, inclusive, incapazes de conviver com as outras pessoas. E que merecem estar sofrendo. Né? Também tem essa vertente. E aí, a culpa, ela pode nos afastar da convivência, como também a culpa pode trazer uma autopunição. E aí a gente entra por um caminho não de redenção, né, mas de tortura interna. Então a gente vê pessoas que passam a vida toda numa tortura, se autotorturando. Perfeito. Né? E isso nos faz entender o chamamento de Emmanuel, né? Muito pertinente. Primeiro, como você disse, é que a gente entenda que nós somos colaboradores, que todos nós somos capazes de doar de si mesmo, né? Porque, como ele fecha no final, né? Ele diz... os devedores e os ignorantes não necessitam trabalhar na própria melhoria. Como se não necessitassem trabalhar, eles precisam. Até porque nós estamos num mundo ainda em processo de transformação e todos que estamos aqui também somos, né, devedores com a lei divina. Estamos aqui para uma reparação. Então, não existe santos entre nós. Mesmo aqueles que vêm, logicamente, mesmo aqueles que vêm com um objetivo missionário, né, eles de certa forma, se diferenciam dos demais e a gente entende que aquela pessoa veio com uma missão realmente o seu ser de puro amor e doação. Não é de orgulho. Não são aqueles que se autoproclamam enviados de Deus.
Porque o verdadeiro enviado de Deus, eles nem falam. Nem eles falam. não se autoproclamam. Eles agem, eles fazem como Jesus. Isso. Né? A sua ação é o puro amor, é a pura doação. E é por isso que eles são tão plenos em si mesmos no amor, que se destacam na multidão. Mas a grande maioria de nós somos devedores das leis da natureza e estamos aqui para nos equilibrar com a lei. Então é muito interessante isso que Emmanuel traz, Carol, nessa perspectiva, não é, que a gente possa refletir em que lugar nós estamos. Se nós estamos presos à culpa. Porque, minha gente, a culpa, ela é tão destruidora do nosso potencial, da nossa motivação, não é? De que nos coloca num lugar realmente tão pequeno de incapaz. Então, se você está nessa condição, se achando uma pessoa aquém das demais, meu irmão, minha irmã, não é verdade. Você sim tem muito potencial a dar, a favorecer, a se unir aos demais, porque a gente sozinho, realmente, a gente não vai conseguir muita coisa. Mas se a gente se une a um grupo, a gente vai poder colaborar com Cristo. E a mudança é sempre possível. Deus não dá uma vida, uma oportunidade de reencarne diante de situações, diante de conflitos, diante de embates em que nós não estivéssemos prontos para vencer. Porque a lei é de amor, não é de punição. A gente também, nessa vertente da culpa, é justamente por essa ideia do Deus punitivo que a gente vem alimentando erradamente por várias rotas reencarnatórias. E a gente tem que acabar com isso. Deus é misericórdia e misericórdia é amor. Quando a gente entende isso, a fortaleza que já é parte de mim, que já está no cerne divino desde que eu fui criado, ela se manifesta. Olha o que Emmanuel diz. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, jamais fechadas. Quem se fecha sou eu, é você. Ou na ignorância, ou no processo de culpa, né, como o Mary lembrou, ou pelo orgulho exacerbado. Tem N vertentes em que eu me encontro nessa base de não querer mudar, né? E qualquer homem, Emmanuel lembra, qualquer homem de mediana razão, não precisa ser o bambambam, o sábio, o inteligente, qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. E essa chamada começa justamente pelo processo em si mesmo. Esse processo de mudança. O que é que a gente precisa? Sair da subserviência, da subserviência para o entendimento da humildade, que é a primeira lição trazida por Jesus. Quando Jesus nasce numa manjedoura, né? Ele, com certeza, dali já preparou a primeira lição. Verificando aqui no site da União Espírita Mineira, né? Tem-se essas vertentes. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Consegui. Tem-se essas verdades aqui que a gente precisa refletir. Em Jesus, o Cristo de Deus, porque o Cristo é um adjetivo, não é um sobrenome, significa o ungido, o iluminado, aquele que atingiu a culminância da perfeição, como qualquer um de nós pode realizar e vai realizar um dia, né? Encontramos o maior exemplo de humildade. Ele veio do mundo espiritual, aceitando como berço uma simples manjedoura e o lar humilde de um carpinteiro. O que a gente diz, o que a gente chama de Rei dos Reis, Senhor de nossas vidas, na belíssima música de Tim Vanessa, né?
que eles cantam o Senhor das Estrelas. Um ser realmente que para poder vir descer aqui, descer mesmo das culminâncias de onde ele se encontrava e está entre nós, ele se preparou, diminuindo sua vibração, se concentrando para poder conter a sua luz num corpo de carne. Foi 1000 anos de preparação. E eu acredito nessa vertente, que o sofrimento maior do Cristo foi a preparação e não a crucificação, para ele poder encarnar entre nós, por amor, gente, por puro amor. É muita humildade de um ser desse. Ele poderia escolher palácios, ouro, né, berços esplendorosos, mas ele escolheu uma manjedoura e um lar humilde de um carpinteiro. Primeira lição, a gente precisa ter humildade para desempenhar melhor o nosso papel. Não subserviência, porque a gente confunde muitas vezes, né? Como mestre dos mestres, viveu entre os humildes e consolou os tristes, despedindo-se do mundo pelos braços da cruz ao lado de 2 malfeitores. A humildade é uma das maiores conquistas do espírito, e quem consegue conquistar essa virtude aceita, sem constrangimento. Olha que lindo. A obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui, sem querer aparecer, sem querer se mostrar. A humildade, longe de ser servidão, olha que importante, é antes de tudo independência. Eu achei isso aqui lindo. A humildade, longe de ser servidão, é antes de tudo independência. Né? É o ser pleno da sua responsabilidade perante a vida, perante o mundo. Liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. Quando temos o direito de reclamar e não reclamamos, olha bem os exemplos. Quando, abstendo-nos de fazer o mal ou vingar-nos de alguém, procuramos estender o bem, adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo. Percebemos que a humildade começou a acender em nós a luz da própria glória. E Regina, ela diz aqui, Deus é amor incondicional. Assim temos que seguir os ensinamentos de Jesus, buscar servir sem esperar nada em troca, fazer por amor e humildade para auxiliar nossos irmãos. Você, Regina, resumiu o que a gente leu agora. Isso. É isso a necessária ação que devemos identificar. E aí Emmanuel continua dizendo, né? Até colaborando. Ele vai fazer aqueles trocadilhos que ele gosta, né? Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos a luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Então, como é importante, esse é o verdadeiro colaborador, né, do Cristo, colaborador de Deus, colaborador da espiritualidade. Cooperador, como diz Emmanuel aqui, como lembra Emmanuel, né? Colaborador, cooperador são sinônimos, mas vamos fazer uma referência mais grave ao título, porque realmente, gente, eu acho que todo mundo já está cansado de tanto sofrimento, de tanta angústia, né? Tanta notícia ruim. Tanto de mantê-lo mundo afora, em nossas vidas, que aflige nossas vidas, aflige a vida dos nossos irmãos, né? Tantas catástrofes. A gente precisa realmente refletir direito e buscar postura naquele que é o único caminho verdadeiro, Jesus, o Cristo de Deus. E hoje, Queiroz, eu
recebi, acho que eu até repassei aí pela Facebook, um pequeno índio, uma criança indígena, não é? Um curumim, como assim é dito, né? Ele falando da dor dele, da tristeza dele. É um vídeo? É um vídeo. Em ver a poluição do rio. Chega, eu até fiquei emocionada com aquele ser. Eu digo, esse é um ser integrado com a natureza e com Deus. Porque para vivermos bem, a gente tem que se integrar com tudo e com todos. E aí ele diz, eu fui para um lado, fui para outro, eu só vejo garrafa, copo, poluindo a água. Aqui é minha casa, né? Ele tá no rio, né? Com os pezinhos assim no rio, falando para a câmera, e ele diz, eu moro ali é minha casa, e eu fico triste. Mas, Queiroz, de uma comoção interna naquele ser, não é? Não era da boca para fora, né? Saía do coração mesmo, do cerne da alma. Ele é uma criança, né? Então, colaborar, ser um colaborador, né? Cooperador fiel é cuidar da criação. Exatamente. É cuidar. De todo o processo divino. De vida. Todo. É divino, você, né? De vida divino. É o outro, não é? É a natureza. Então, vou fazer o trocadilho de Emmanuel. A vida é divina, o divino é vida. E a gente tem que cuidar de tudo. De tudo. Tudo. Né? Então, aí ele coloca agora, né, Queiroz? Continua aí. Para que a gente reflita, né? Como temos agido, meus irmãos. Olha o que Emmanuel diz. Até agora, temos sido pesados à economia divina. Da vida divina. Filhos perdulários. Gastadores incondicionais, que não estão nem aí se vai faltar, se vai ter ou deixar de ter. E a gente vê, os recursos naturais estão aí, a gente está degradando tudo, a gente está acabando com tudo. A gente está no século XXI e em um momento de uma virada de década, inclusive. 2019, 2020 na porta da gente já, outra década aparecendo, e a gente ainda vê gente passando num carro no meio da rua se dando o desfrute de jogar um lixo assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso. Não é? Então a gente tem que ter essa consciência das mínimas coisas, porque vai atingir alguma coisa, aquele lixo, vai trazer consequências. E até como a gente vê os animais marinhos morrendo, porque estão comendo plástico pensando que estão se alimentando. E fora outras coisas terríveis por aí afora. Então a gente tem que se conscientizar, né? Sim. Deixar de ser filhos perdulários ante o orçamento divino, que Deus investe demais na gente. Ele não economiza, não. O investimento divino em nós é verdadeiras fortunas. Divino. Vocês já pararam para pensar quanto custa um corpo? Gente, se a gente for botar cifrão nessa obra maravilhosa que é o corpo, que o Espírito precisa, que Deus dá, literalmente doa, para que a gente possa, né, ter uma ferramenta precisa, maravilhosa de trabalho, e a gente, né, esculhamba, esculhacha, não está nem aí, joga fora a oportunidade maravilhosa da vida, né? Então, Deus, ele investe muito na gente. Então, o orçamento divino, a gente tem sido perdulário, né? Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ou seja, a gente está sofrendo porque a gente, em suma, está procurando sofrer. Quer se libertar? O caminho é o Cristo. O caminho é se harmonizar
com a verdade divina que está no Evangelho do Senhor. Regina novamente colabora aqui, Melry. Temos que emanar energias positivas para todos e tudo e parar de reclamar. Maravilhoso, Regina. Agradecer desde o momento de acordar, não é isso? Até o nosso adormecer. Assim fazemos uma mudança e passamos a ver o mundo bem melhor. Porque Deus nos deu um lindo dom, o poder de abrir os olhos e ver um lindo pôr do sol. Olha que poesia linda você está trazendo para a gente. E contemplar as belezas que Ele deixou. Infelizmente, temos que ter várias reencarnações e aprender a chegar próximos a Jesus, que amou o mundo de tal forma que entregou nossos pecados na estaca de madeira. Na verdade, Ele deu o exemplo, né? Me perdoe aqui, Regina. Ele deu o exemplo de resignação maior e de perdão naquele ato da cruz. Porque Ele não foi com revolta, Ele não foi por merecer. Mas Ele mostrou ali que diante da nossa cruz, que são as dificuldades que a gente enfrenta, que são as imperfeições que eu carrego e que eu preciso trabalhar, a gente tem que se entregar, a gente tem que se crucificar sem reclamar. A gente tem que aguentar as intempéries. Superar, né? Aguentar mesmo, né? As intempéries do fruto que plantamos. Porque as reencarnações são plantações. E a colheita ela se faz no dia a dia. E se as plantações foram frutos amargos, Deus não tem nada a ver com isso. É a nossa escolha. Então a gente tem que se resignar, sabe? E enfrentar, superar, enfrentar, vencer, mudar. É o propósito da vida. Nos perdoando. Porque tudo que a gente enfrenta de dificuldade na vida é fruto do que a gente plantou. Mas a gente também tem a capacidade de vencer, de, como aconteceu com Jesus, no ato da expiação, onde a vida do corpo se desfez, nos libertarmos, esplendorosos, límpidos, cheios de luz, para a vida verdadeira, a vida espiritual. E sermos gratos, né? Como Sempre. Regina falou aí. Quantas belezas estão... Gratidão sempre. Gratidão sempre. Sermos gratos é a base da gente realmente reconhecer esse ser divino que chamamos de Pai. E aí, meu amor... Ainda tem, ao que nos parece... E né? Vixe, como o negócio rendeu. Ao que nos que parece, maravilha. Portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. E ainda vamos ter poesia hoje? Sim. Estamos chegando ao nosso términozinho e sempre a gente traz uma poesia para reflexão, ok? Até quarta-feira que vem. Então, hoje, Mari Lourdes trouxe, olha que lindo, Carta do Perdão. Então, vamos à poesia. Maria Dolores. E Maria Dolores nos diz assim: alma boa, onde tiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, dá prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja na garantia do bem. Recorda, às vezes, o incêndio que te amplia, cresce e arrasa em uma faísca de casa, mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus, de estrela a estrela, o universo brilha e avança, com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus, que nos lembra a vida, desde os paramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar.
Onde estiveres, atende. Ao nosso claro programa, desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda a transpor, onde a discórdia apareça, aí é Deus que te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade maravilhosa de estarmos com vocês refletindo essa página bela que Emmanuel nos trouxe, né? Então, estendemos o convite para quarta-feira que vem, 8 horas da noite, pelo mesmo canal aqui do Facebook, e depois a gente vai gravar e jogar lá no YouTube, né? Para que possamos fazer mais um estudo de uma página aberta. Isso. Né? Então, eu vou me retirar agora, viu, Nery? Enquanto você se descobre, para poder encerrar lá a transmissão, já que o nosso querido colaborador né, foi colaborar deu em uma outro saidinha. lugar. Pois é. Então, eu já me despeço aqui e vocês fiquem aí com Mariluz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos entender nessa nossa missão do bem, não é? Entregarmos a Deus cooperando com a vida. E Regina e Rejane, que estiveram conosco, colaborando, nós somos gratos a vocês pela participação e a todos que estão aí colaborando conosco. Muita paz e até o nosso próximo encontro.